né? Por mais que haja uma repercussão por se tratar do Bruno Henrique do Flamengo, nós estamos aqui para promover a justiça desportiva, né? Somos escravos aqui do nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas, acima de tudo, somos escravos da nossa consciência, né? Da nossa convicção. E é nessa linha que eu passo a proferir o meu voto. Vou fazer um pequeno preâmbulo aqui, porque eu tive a honra de presidir essa mesma primeira comissão disciplinar de julho de 2020 a julho de 2024. E naquela composição tive o privilégio de estar ao lado de quem chamávamos de nosso decano, Dr. Miguel Ângelo Cansado, que já havia sido auditor do Pleno desta casa entre os anos de 2012 a 2016, que é um dos mais renomados advogados com atuação nos tribunais superiores do país, ex-presidente da OAB do Estado de Goiás, ex-diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB e, acima de tudo, um grande amigo e mestre. Hoje sou eu que tenho a honraria de ser chamado de decano pelos meus colegas aqui da primeira comissão, talvez em função da minha idade, eu conto com 60 anos de idade. Mas de imediato me surgiu a lembrança do Miguel Cansado, porque naquela composição da primeira comissão disciplinar, foi ele nomeado relator do primeiro processo que tratava de manipulação de resultados daquela época, oriundo do desdobramento da conhecida Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, por fatos investigados junto aos atletas do Vila Nova Futebol Clube. Trata-se do processo número 116 de 2023, em que foi lavrado o acórdão, cujos alguns trechos eu ouso aproveitar em meu voto, e já o fiz na preliminar de prescrição, pedindo licença para destacar o que disse Miguel Cansado logo no início de seu voto. Aspas. Analisando os presentes autos, veio-me à mente a pesada frase do genial Nelson Rodrigues, que disse: muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Prossegue Miguel Cansado. Tomara que estivesse errado o grande romancista e cronista, inclusive de futebol, que também disse que, aspas, o futebol é um jogo mágico, não lógico. Já com relação direta ao que estamos tratando aqui, eu quero também fazer uma breve citação do que consta dos acórdãos precedentes da lavra do Dr. Paulo Feus, que mencionei há pouco, ao apreciar a preliminar de prescrição. E quero citar, nesse contexto, a fala do auditor do Pleno desse STJD, diretor da Escola Nacional de Justiça Desportiva e também decano desta casa, meu amigo e meu presidente na antiga 4ª Comissão Disciplinar, Luiz Felipe Bulos. Disse ele nos autos do processo número 143 de 2023, aspas, é inconteste que somente será possível manter vivo o futebol no nosso país se respondermos adequadamente às infrações de alta gravidade relacionadas com esse tema. Afinal, só pode haver paixão se coexistirem no torcedor uma dúvida e uma certeza. A dúvida sobre quem vencerá a partida e a certeza de que os jogadores do seu time de coração estarão ali para jogar e vencer, e não para negociar. O meu colega, Dr. William, citou o professor Álvaro Melo Filho, e eu também vou fazer duas pequenas citações do Álvaro Melo Filho, que são as seguintes, aspas, são duas das funções da justiça desportiva, contribuir para a integridade, equilíbrio e regularidade nas competições desportivas, salvaguardando a correta disputa sem manipulações, fecho aspas. E a outra frase, aspas, resguardar a imprevisibilidade ou imponderabilidade do resultado das partidas pela necessidade de preservar o caráter aleatório das disputas sem comprometer a pureza e a autenticidade dos resultados. Mas vamos agora diretamente ao caso dos autos. Já estamos aqui, salvo engano, senhor presidente, às 6 horas aqui, julgando às 6 horas, porque acredito que tenhamos começado por volta das 10 horas, né? Eu vou procurar, eu tenho voto escrito, mas vou procurar, na medida do possível, abreviar
aqui tudo que tenho a dizer. Então, ficou, a meu ver, demonstrado nos autos o seguinte: primeiramente, o atleta Bruno Henrique, primeiro denunciado, recebeu o cartão amarelo na partida entre Santos e Flamengo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, realizada em 1º de novembro de 2023, por, segundo a súmula do jogo, golpear o adversário de forma temerária. 2. No dia anterior a essa partida, 31 de outubro, foram efetuadas diversas apostas com valores idênticos e similares na aplicação do referido cartão amarelo, sendo que algumas contas abertas nas plataformas de apostas foram cadastradas no mesmo dia 31 de outubro. 3. Instaurado um inquérito policial, apurou-se que tais apostas suspeitas partiram do segundo denunciado, Vander, sua esposa e sua prima, do terceiro denunciado, Claudinei, sua esposa, Rafaela, do quarto denunciado, Andril, foram 4 apostas, e por último, do quinto denunciado, sendo que quanto a este não foi possível, o quinto denunciado é Douglas, quanto a este não foi possível a confirmação da data da aposta. 4. Que Vander pediu e recebeu informação de seu irmão, primeiro denunciado, Bruno Henrique, em 29/8/2005, sobre a aplicação do cartão amarelo em mensagens de WhatsApp colhidas nos aparelhos celulares de ambos que foram alvo de busca e apreensão. 5. Que na véspera da partida, Bruno Henrique e Vander voltaram a conversar por mensagens de WhatsApp por volta das 14 horas, com Bruno Henrique lembrando a Vander algo que teriam conversado anteriormente, seguindo-se uma ligação de áudio com duração de aproximadamente 17 segundos. 6. Que as apostas apontadas como suspeitas foram realizadas, como disse, na véspera do jogo, em horário posterior às 14 horas. E aqui eu acrescento que pelas conversas dos investigados no inquérito policial, que cogitaram fazer mais apostas. Isso eu acrescentei após ouvir o depoimento do delegado Daniel nesta sentada. 7. Que no mesmo dia do jogo, por volta das 23h30, ou seja, após o término da partida, Vander e Claudinei travam um diálogo sobre não terem recebido o prêmio das apostas, tendo Claudinei registrado a seguinte frase: agradece o Soteldo também, aspas, agradece o Soteldo também, fecho aspas. E Soteldo, atleta do Santos à época, foi o jogador envolvido com Bruno Henrique na jogada que ensejou o cartão amarelo, como se vê inclusive da prova produzida hoje aqui em sessão de instrução e julgamento. 8. Que conforme elementos colhidos no inquérito policial, Vander, Claudinei, Andril e Douglas se conheciam do meio do futebol amador e eram conectados entre si pela rede social do Instagram, conforme organograma colocado às folhas 11 da peça de acusação, sendo que Douglas confirmou a ciência prévia do cartão amarelo em sede de acordo de não persecução penal firmado com o Ministério Público Federal. Antes de passar ao exame da conduta individualizada de cada denunciado, adianto que, a meu ver, Vander Nunes Pinto Júnior, o segundo denunciado, se mostra o grande articulador e coordenador das apostas suspeitas ao colher a informação da aplicação do cartão com seu irmão Bruno Henrique, propagar tal informação com os demais denunciados e ainda efetuar apostas juntamente com sua esposa e sua prima. E pelo depoimento prestado hoje aqui, buscou ele até envolver os próprios pais, né? A mãe e o pai. Notadamente, pelas conversas por mensagens escritas de WhatsApp, constata-se que Vander perguntou a Bruno Henrique, aspas, quando o pessoal, fecho aspas, iria mandar ele, Bruno Henrique, tomar o cartão amarelo. Obteve essa informação imediatamente e planejou a realização das apostas proferindo a seguinte fala, na mesma conversa, no dia 29/8/2023, às folhas 16. Ao final ele diz, aspas, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso, fecho aspas. Depois Vander pede novamente a Bruno Henrique informações para fins de aposta. Aspas, uai, dá essa ideia aí que eu vou apostar aqui.
Tô precisando de dinheiro, fecha aspas. Insiste com o irmão para receber outro cartão amarelo. Abro aspas. Dá para tomar um cartão hoje, não? Fecho aspas. Mensagens trocadas em 7 de outubro de 2023, que estão transcritas as folhas 18 e 20 dos presentes autos. Ressalto que, nessa mesma mensagem, Bruno Henrique recusou essa sugestão. Um dia antes do jogo, Vander recebe a informação de Bruno Henrique e a divulga para sua esposa Ludmila e sua prima Poliana, efetuando ele a aposta no valor de R$ 380,86, exatamente o mesmo valor, contando os centavos, apostado por sua esposa e sua prima, esta apostando em euros, mais o valor correspondente aos mesmos R$ 380,86. A esposa de Vander, Ludmila, ainda traz outra aposta no valor de R$ 500 por volta das 22 horas do dia anterior à partida. Vander, como disse, é ligado aos demais denunciados através do futebol amador e os valores de todas as apostas são próximos. Claudinei apostou R$ 375 e sua esposa Rafaela realizou outras duas apostas com o mesmo valor de R$ 380. Andriu efetuou 3 apostas, sendo 2 no valor de 380 e a terceira no montante de R$ 500. E Douglas apostou a quantia de R$ 500. E, repita-se, confirmou, em acordo de delação premiada, que sabia previamente da aplicação do cartão amarelo a Bruno Henrique. Essa é a cadeia de apostas suspeitas, sobejamente demonstrada nos autos e que envolve os denunciados. Passo agora a apreciar a conduta e respectivo enquadramento dos tipos infracionais indicados na denúncia em relação a cada um dos denunciados. Bruno Henrique Pinto, primeiro denunciado, atleta nas iras do artigo 191, inciso 3º do CBJD, acumulado com o artigo 65, incisos 2, 3 e 5 do RGC da CBF de 2023. Pois bem, tratamos aqui de manipulação de resultado ou manipulação de jogo, ou ainda manipulação de evento dentro de uma partida de futebol. E a expressão manipulação ela pode ser entendida como uma adulteração ou uma fraude, ou também como uma preparação ou uma armação. Já o termo resultado pode ter vários significados, como denotar a resolução ou o reflexo de algo, ou até o produto de uma operação matemática, sendo que numa partida de futebol pode significar o fruto ou a consequência da disputa, seja ao fim ou durante a partida. Sem querer adentrar em debate se a aplicação de um simples cartão amarelo pode ou não alterar o resultado de uma partida de futebol para fins de disputa, entendo que, pelo enfoque meramente esportivo, pode haver um evidente prejuízo técnico, pois, por exemplo, o atleta que recebe um cartão amarelo pode privar-se, como se diz no jargão do futebol, de dividir uma bola, com receio de uma segunda advertência que o eliminaria do jogo. E quando isso acontece, se sua equipe passa a jogar com um atleta a menos, mostra-se evidente o prejuízo técnico no curso daquela partida. Pode haver também prejuízo técnico, cito outro exemplo, como outros que tenho aqui, também quando um atleta, embora contundido ou sem estar em suas plenas condições físicas, oculta essa situação e insiste em permanecer no jogo, sem render o que dele espera. Seriam essas hipóteses exemplo de manipulação de jogo? A meu ver, não. Tais hipóteses divergem do caso dos presentes autos, em que Bruno Henrique tem conhecimento prévio que iria provocar o cartão amarelo, e diverge também dos casos precedentes que citei há pouco, nos quais houve aplicação de cartão amarelo mediante a promessa e efetivo pagamento de valores diretamente aos denunciados. A primeira imputação, passo a tratar agora especificamente da primeira imputação, do artigo 243 do CBJD, que estabelece que atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. A questão reportada pela defesa no sentido da dúvida com relação ao lance que gerou o cartão amarelo, se houve ou não falta no adversário, se seria ou não passível de advertência com cartão amarelo, é irrelevante, porque, como já disse, não estamos aqui julgando a decisão da arbitragem no campo de jogo, o que inclusive nos é vedado pelo artigo 258b do CBJD. Independentemente se Bruno Henrique agiu deliberadamente
ou amando, o elemento subjetivo essencial do tipo infracional do artigo 243 do CBJD é atuar de modo prejudicial à sua equipe. A propósito, registro que todo o enredo teve início com a pergunta de Vander a Bruno Henrique, em mensagens trocadas em 29 de outubro de 2023, folha 16. Abro aspas novamente. Quando o pessoal mandar tomar o 3, liga nós, hein? Fecho aspas. O que me induz a pensar que a orientação para receber o cartão amarelo partiu de quem detinha liderança e autoridade sobre o atleta, primeiro denunciado, dentro do Clube de Regatas Flamengo. A resposta de Bruno Henrique a essa pergunta é imediata, contra o Santos. Isso também me leva a crer que Bruno Henrique deveria forçar o mal-assinado cartão amarelo a mando, provavelmente da comissão técnica do Flamengo, a quem estava subordinado. Tal conclusão se coaduna com a prática costumeira em partidas de futebol, na qual se busca preservar ou garantir a presença de determinado jogador em partida decisiva ou de suma importância numa competição. Me parece que é o caso de Bruno Henrique, que, por sua inegável qualidade técnica, foi e é uma das peças mais importantes da equipe do Flamengo, inclusive sendo autor de jogadas e gols cruciais em jogos decisivos. A partida em que foi aplicado o cartão amarelo ao primeiro denunciado Bruno Henrique era válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, sendo que as partidas seguintes do Flamengo seriam contra as equipes do Fortaleza, 32ª rodada, e do Palmeiras, 33ª rodada, respectivamente. Assim, Bruno Henrique cumpriu suspensão automática na partida contra o Fortaleza, para poder atuar diante do Palmeiras, time de maior potencial à época e que veio a se sagrar campeão daquela competição. E se isso foi previamente determinado pela comissão técnica do Flamengo, não se poderia esperar do atleta conduta diferente. Essa prática estratégica é comum nos torneios de futebol e às vezes confessada por atletas e membros da comissão técnica, a exemplo do que cita como padrão a defesa de Bruno Henrique no processo criminal. Confira-se nesse sentido as folhas 85 e 86 dos autos do inquérito disciplinar, em apenso, que traz reportagens jornalísticas em que atletas como Xavi Alonso, hoje técnico do Real Madrid, Valdívia, então atleta do Palmeiras, Eduardo Sacha, quando atuava pelo Internacional de Porto Alegre, Luiz Fabiano e Michel Bastos, quando atuavam no São Paulo, que receberam cartões amarelos de forma premeditada, visando benefícios que a regra do jogo autoriza. Nessa mesma direção, há a citação da fala do renomado treinador Vanderlei Luxemburgo, que assevera o seguinte, abro aspas, isto faz parte do jogo, não está enganando ninguém, só está usando a regra em seu benefício. Se eu tenho um jogador que vai sair para a seleção brasileira e a regra me permite usar isso a meu favor, eu vou usar. Ninguém está burlando nada. Você usa uma falta a seu favor, um impedimento, uma jogada ensaiada, não vejo nada de errado, fecho aspas. Hoje, vimos aqui a prova trazida pela defesa do Flamengo, de Bruno Henrique, outros exemplos como do técnico Renato Gaúcho, dos atletas Sérgio Ramos, o espanhol Sérgio Ramos, um período mais remoto, Thiago Neves e Ronaldinho, e mais recentemente o centroavante Bright White do Grêmio. Prossigo. É certo que, como pondera a peça acusatória, o número de cartões amarelos pode ser usado como critério de desempate, consoante previsto no artigo 15 do Regulamento Específico da Competição de 2023. Mas convenhamos que é remotíssima a probabilidade de se ultrapassar os critérios precedentes, número de vitórias, saldo de gols, gols pró, confronto direto e números de cartões vermelhos. E aqui abro um parênteses para sugerir uma reflexão. Se porventura se entender que devemos avaliar se o recebimento pelo atleta de determinado cartão amarelo ou vermelho, pelas circunstâncias em que for aplicado, poderá ensejar prejuízo ao clube que defende no final da competição, a meu sentir, estaremos abrindo um precedente perigoso que nos obrigará a interpretar lances de jogo para definir se foi proposital ou não a postura do infrator numa projeção futura. Pois bem, considerando a aplicação do cartão amarelo para evitar suspensão em jogo decisivo e também a eventualidade de cômputo desse cartão como critério de desempate, estaríamos diante da possibilidade muito distante de se verificar um prejuízo ao fim da competição,
em face de um prejuízo técnico iminente. Prevaleceu, a meu ver, a opção por afastar um possível prejuízo técnico imediato de Bruno Henrique não poder ser escalado no jogo decisivo contra o Palmeiras. O que, aliás, entendo que foi confirmado pelo Clube de Regatas Flamengo através do documento lido da tribuna por seu advogado. Caso a intenção de Bruno Henrique fosse a de prejudicar o Flamengo, poderia ele ter concordado em tomar o cartão amarelo antes, quando o Vanderlei pede: dá para tomar um cartão hoje não? E Bruno Henrique responde: dá não. Mensagens de 7/10/2023, folhas 20 dos autos. Portanto, nesse panorama, não enxergo na conduta do primeiro denunciado a presença do elemento subjetivo essencial do tipo infracional de atuar deliberadamente de modo prejudicial à sua equipe. E entendo ainda que, trazendo como paradigma os princípios e as normas penais e processuais penais, quando o tipo delituoso exige o dolo específico, atuar deliberadamente de modo prejudicial à sua equipe, e este não se verifica na conduta, não se mostra cabível a punição. Com estas considerações, absolvo o primeiro denunciado, Bruno Henrique, da imputação da prática de violação de que trata o artigo 243 do CBJD. Passo a tratar da imputação de infração disciplinar descrita no artigo 243-A. Todavia, a conduta de Bruno Henrique, a ser apreciada nesta sentada, não se limita, a meu ver, somente a forçar o recebimento do cartão amarelo, mas se estende pelas conversas registradas com seu irmão Vander. E delas se extrai que, já na primeira oportunidade, ao responder à pergunta de Vander sobre quando lhe mandariam tomar o cartão amarelo, Bruno Henrique já passa ao irmão informação de que quando isso ocorreria, ou seja, que seria no jogo contra o Santos. E prossegue nas conversas posteriores, em 7/10/2023, tratando de valores de apostas, inclusive com Vander pedindo para Bruno Henrique levar logo o cartão, tendo ele se recusado até chegar à véspera do jogo do Santos com o Flamengo, em 31 de outubro de 2023, quando Bruno Henrique é quem abre a nova conversa com Vander, mencionando algo que fora objeto de diálogos anteriores, e faz uma ligação com duração de 17 segundos imediatamente depois, o que me leva à conclusão de que teria confirmado a intenção de receber o cartão amarelo, e isso conjugado com o que mencionei aqui com relação ao horário da ligação, por volta de 14 horas, e ao momento em que foram efetivadas todas as apostas, posteriormente às 14 horas, a começar por Vander. As demais conversas por mensagens trocadas entre os irmãos Bruno Henrique e Vander, ocorridas em 9 e 10 de dezembro de 2023, folhas 21 e 24, revelam a desorganização financeira de Vander, diante do bloqueio do prêmio das apostas suspeitas, e também que Bruno Henrique lhe emprestou a quantia de R$10 mil. Diante do acervo probatório trazido aos autos, em especial pelas mensagens trocadas por Bruno Henrique com o segundo denunciado, seu irmão Vander, entendo que sua atuação no episódio viola a ética desportiva e poderia, em tese, influenciar no resultado da partida, como prevê o artigo 243-A do CBJD. Quanto a influenciar ou não o resultado da partida, eu peço vênia para mencionar outro precedente. Eu busquei aqui no meu voto me amparar em alguns precedentes do Pleno deste Tribunal e de outras comissões, mas eu trago aqui um precedente do processo número 143 de 2023, um acórdão da lavra do eminente auditor do Pleno, e que eu mencionei também, decano deste tribunal, Luiz Felipe Bullos, em um caso rumoroso que envolveu, inclusive, o atleta Igor Aquino da Silva, Igor Cariús, e em que há um recurso de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento virtual teria terminado no dia 18 de agosto passado, mas houve pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, após o voto do ministro André Mendonça, que confirmava a decisão monocrática, no sentido de que aquele recurso não deveria ter seguimento, porquanto teria que haver a inclusão, a infusão na matéria de prova, e que também seria um substituto de um recurso propriamente dito. Então, nesse processo 143 de 2023, já na ementa do acordo, o eminente Luiz Felipe Bullos, no item 2,
ele registra o seguinte: a consumação do artigo 243-A do CBJD independe de efetiva influência no resultado da partida resultante da atuação do infrator. E no corpo do acordo, Sua Excelência, Luiz Felipe Bullos, aqui eu quero deixar claro que nesse caso foi reconhecida para os denunciados a incidência do artigo 243 e, por consequência, foi afastado o artigo 243-A. Diz o relator para o acordo, Luiz Felipe Bullos. Outro sim andou bem o aresto recorrido ao afastar a aplicação do artigo 243-A aos casos. Entretanto, quanto ao ponto, vale registrar que discordo parcialmente da fundamentação. Eis que, a meu sentir, a não subsunção do aludido dispositivo à hipótese não se dá porque, aspas, o tipo imputa como conduta infracional a influência do ato praticado no resultado da partida, fecho aspas. Aqui ele está se referindo ao acórdão recorrido. Observe-se que a conduta descrita no caput do artigo 243-A é a de, aspas, atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado da partida, prova o equivalente, fecho aspas. No outro giro, o parágrafo único do mesmo dispositivo reza, aspas, se o procedimento atingisse o resultado pretendido, o órgão judicante poderá anular a partida, prova o equivalente e etc. Fecho aspas. E as penas previstas são o dobro das dispostas na conduta do caput. Como se vê, para a consumação da infração do caput do artigo 243-A do CBJD, não se faz necessária a efetiva influência no resultado da partida, mas tão somente a atuação do agente de forma contrária à ética desportiva e com aquele objetivo de influenciar. É o que diz o relator para acordo, Luiz Felipe Bullos, e eu cito mais um trecho aqui do acordo. É importante ainda destacar que ambas as infrações sub-examine podem ser classificadas como formais. Em outras palavras, independem de agir o resultado de atingir o resultado para restarem consumadas. Basta atuação de modo prejudicial à equipe que defende ou atuação de forma contrária à ética desportiva com a intenção de influenciar o resultado. Estas considerações foram feitas apenas na tentativa de trazer luzes para os julgamentos vindouros, uma vez que, no presente caso, o artigo 243-A foi afastado e, sob meu entendimento, não é o que melhor se aplica aos casos. Fecho aspas e encerro a citação a esse precedente do processo 143 de 2023. Volto às minhas observações sobre o sentido amplo da expressão resultado, por se tratar aqui do que podemos chamar de manipulação de evento dentro de uma partida de futebol. A meu ver, o resultado da partida não é só o placar final, mas tudo que dela pode resultar, pode advir ou pode derivar. A aplicação do cartão amarelo, que de fato ocorreu, embora não dê ensejo a configuração do dolo específico de prejudicar sua equipe intencionalmente para fins de critério de desempate, gera uma consequência lógica que pode, em tese, influenciar no resultado final do campeonato. Portanto, entendo que a conduta praticada pelo primeiro denunciado Bruno Henrique se amolda ao tipo descrito no artigo 243-A, posto que agiu de forma contrária à ética desportiva, com o intuito de influenciar o curso da partida e a consequência que poderia interferir no resultado da competição. No tocante ao que dispõe o parágrafo único do referido dispositivo, o resultado ou a consequência buscada por Bruno Henrique era a de aplicação do cartão amarelo, para que cumprisse suspensão automática na partida seguinte contra o time do Fortaleza e pudesse atuar na partida contra o Palmeiras. E tal propósito, no meu entendimento, foi alcançado, o que motiva a incidência do parágrafo único do artigo 243-A do CBJD, não para anular a partida, que transcorreu normalmente, inclusive com as aplicações dos cartões a Bruno Henrique, mas para acrescer a penalidade a ser aplicada. Nesse contexto, eu acolho a denúncia quanto ao primeiro denunciado pela prática da infração disciplinar de que trata o artigo 243-A, reconhecendo a circunstância qualificadora prevista no parágrafo 1º do mesmo dispositivo. E aqui eu registro, né, que eu entendo que, embora deva se aplicar, né, o parágrafo único do
dispositivo do artigo 243-A, eu quero registrar que eu entendo que houve efetivamente uma atitude que viola a ética desportiva e quero dizer que isso se limita, né, às tratativas dele com o irmão Vander, né? Ou seja, houve nesse lamentável episódio, né, uma participação de Bruno Henrique em menor proporção, né, que foi as falas com o irmão, mas fundamental, de uma participação fundamental, né? E que, como disse há pouco, permitiu a Vander ser exatamente o coordenador, o articulador das apostas que foram tidas como suspeitas. Assim, aplico, né, acolhendo a denúncia, aplico ao primeiro denunciado, Bruno Henrique, a pena mínima prevista na qualificadora com relação à penalidade de suspensão, que fixo em 12 partidas, e aplico-lhe ainda a sanção de multa no valor de R$60 mil. Deixo de apreciar a imputação de violação ao RGC e, por conseguinte, ao artigo 191 do CBJD, não só porque se trata de pedido subsidiário, mas também por entender que seria uma dupla punição pelo mesmo fato, ou seja, um bis in idem, porquanto o tipo do artigo 65 do RGC classifica a conduta de quem possa exercer influência no resultado da partida, inclusive com pena de multa já aplicada com base nos mesmos fundamentos diante da infração descrita no artigo 243-A do CBJD, como voto em relação ao primeiro denunciado. O segundo denunciado é Vander Nunes Pinto Júnior, atleta amador, pelas infrações disciplinares previstas no artigo 243-A, parágrafo único do CBJD, ou subsidiariamente no artigo 191.3 do CBJD. Pelos links que constam da denúncia ao pé das folhas 43 dos presentes autos, resta demonstrado que o segundo denunciado é atleta não profissional, estando, pois, submetido às sanções mencionadas no CBJD. Torna-se desnecessário repetir que considero o segundo denunciado, Vander, o mentor, coordenador, articulador e incentivador de toda a trama que envolveu os demais denunciados e os indivíduos citados no inquérito policial. Como dito acima, foi ele que perguntou e incitou o Bruno Henrique acerca da aplicação do cartão amarelo, divulgou as informações privilegiadas a diversas pessoas, inclusive isso hoje foi confirmado através do trecho do acordo de delação premiada, de não persecução penal do quinto denunciado Douglas, que confirma que recebera a informação do cartão amarelo de forma anteposta, com antecedência. E promoveu, eu volto a falar de Vander, e promoveu as apostas em seu nome e de outros, inclusive através de contas cadastradas nas casas de apostas no dia anterior ao jogo. A conduta de Vander, embora mais grave e extensa, se assemelha à do primeiro denunciado Bruno Henrique, no tocante à espécie retratada no artigo 243-A do CBJD, tendo ele também agido contra a ética desportiva para tentar influenciar um evento específico dentro de uma partida de futebol. E ainda, ele, Vander, visando a obtenção de vantagem financeira em detrimento das casas de apostas, que são circunstâncias agravantes a teor do artigo 179, incisos 1 e 4 do CBJD. E, de igual modo, devem ser aplicadas as características qualificadoras previstas no parágrafo único do artigo 243-A do CBJD, eis que, com a efetiva aplicação do cartão amarelo a Bruno Henrique, e as apostas realizadas, restou atingida a finalidade por ele pretendida. Portanto, eu acolho a denúncia também no que se refere ao segundo denunciado Vander Nunes Pinto Júnior pela prática da infração disciplinar retratada no artigo 243-A, parágrafo único do CBJD, aplicando-lhe a pena máxima de 24 partidas de suspensão, deixando, contudo, de aplicar a sanção de multa em face da vedação expressa contida no artigo 170, parágrafo 2º do CBJD, por se tratar de atleta não profissional. Ainda atento ao disposto no artigo 182 do CBJD, aplico a redução pela metade da pena imposta por se tratar de atleta não profissional, restando, pois, a pena de suspensão de 12 partidas. Deixo de apreciar a imputação de violação ao artigo 220 do RGC de 2023 e, por conseguinte, do artigo 191, porque, como disse, entendo se tratar de um bis in idem. Passo a apreciar as condutas e respectivas imputações aos demais denunciados, todas abordadas em conjunto pela denúncia. São denunciados ainda Claudinei Vitor Moschetti Bassan,
Andril Salles Nascimento dos Reis e Douglas Ribeiro Pina Barcelos, todos atletas amadores, como em curso nas iras do artigo 243-A, acumulado com o artigo 63 do CBJD, ou a exemplo dos demais denunciados, subsidiariamente nas sanções do artigo 191 do CBJD. As defesas técnicas e escritas apresentadas pelos denunciados invocam a atipicidade da conduta apontada no artigo 243-A do CBJD, diante da ausência do elemento essencial do tipo infracional, quanto à capacidade ou não de influenciarem o resultado da partida, ou do evento no curso da partida. Como tenho me referido até aqui, de fato, as condutas, tanto de Claudinei como de Andril e Douglas, se restringiam a duas etapas, quais sejam: receber antecipadamente a informação de que Bruno Henrique tomaria o cartão amarelo na partida entre Flamengo e Santos e efetuarem as apostas suspeitas. Não há, nos autos do inquérito policial, nem no presente feito disciplinar, prova alguma sobre contatos ou conhecimento desses denunciados com Bruno Henrique. Inclusive, isso hoje também foi confirmado através dos depoimentos colhidos aqui. Cumpre também enfatizar que as apostas dos terceiro, quarto e quinto denunciados foram efetuadas um dia antes da partida, o que sugere que o primeiro denunciado, Bruno Henrique, não tinha conhecimento da sua realização. Nesse passo, embora não tivessem eles como agirem com o fim específico de influenciar o resultado da partida ou do evento, posto que não tinham como solicitar, determinar ou estimular a aplicação do cartão amarelo a Bruno Henrique, é certo que operaram contra a ética desportiva ao terem conhecimento prévio da aplicação do cartão amarelo e fazerem uso dessa informação para fins de apostas. Porém, a atuação dos terceiros, quarto, quinto denunciados não poderia ter, como de fato não teve, um condão de influenciar o resultado do episódio, o que, contudo, pode ser expressado conforme o precedente que acabei de invocar da lavra do ilustre auditor Luiz Felipe Bulos. Vale acrescentar que se depreende da conversa travada por mensagens entre o segundo e o terceiro denunciados, Vander e Claudinei, no dia 1/11 de 2023, após o término da partida, que revela uma preocupação quanto à entrada dos valores dos prêmios das apostas em suas respectivas contas. Nesse passo, entendo que Claudinei teve uma participação mais intensa, pois foi ele que propagou aos outros denunciados, Andril e Douglas, essa informação. Inclusive, há nos autos prova documental de que Claudinei e Andril trabalham na mesma empresa, ou seja, além dos contatos que tinham por meio do futebol amador e de outros meios, ainda tinham como o mesmo emprego, né, diante do mesmo empregador, né? Pois bem, assim, eu entendo que o tipo, mesmo com a não caracterização da influência do resultado, o tipo é de desrespeito às questões éticas do futebol, né? E eu pensei que, em tese, poderia até ser aplicado, a princípio poderia até haver a desclassificação, diante da ausência de influência no resultado, da aplicação do artigo 258 do CBJD, no qual é permitida a punição por uma conduta antiética no desporto, quando não houver outra previsão no CBJD. Mas, diante desse precedente do auditor Luiz Felipe Bulos, entendo que cabe aqui a aplicação do artigo 243-A a esses denunciados também, mesmo ausente essa questão da influência no resultado. Portanto, eu acolho a denúncia para condenar Claudinei Vitor Moschetti Bassan, este com participação maior. Eu acolho também a denúncia, aplicando a qualificadora do parágrafo 1º, porque o resultado foi atingido, o cartão amarelo foi aplicado. Então, eu aplico a Claudinei Vitor Moschetti Bassan a pena de suspensão de 14 partidas, que, com a redução do artigo 182 do CBJD, passa a ser de 7 partidas. E aos
os demais denunciados, Andril e Douglas, aplico a pena mínima da qualificadora de 12 partidas, que passa a ter o cômputo final de 6 partidas, também diante da aplicação do artigo 182. Deixo de aplicar a multa com base no artigo 170, parágrafo 2º do CBJD, por se tratarem os três de atletas não profissionais. Por fim, senhor presidente, quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão na esfera internacional, a ele de ser acatado também com base nesses precedentes que citei, porque não faria sentido algum se as punições aplicadas fossem desconsideradas fora do território nacional, em especial diante da natureza das infrações disciplinares cometidas. Assim, em se confirmando a punição, após os votos a serem proferidos pelos meus pares, a exemplo dos precedentes deste tribunal, já mencionados, quando examinada a prejudicial de mérito da prescrição, defiro o pleito da Procuradoria da Justiça Desportiva e determina a expedição de ofício à Confederação Brasileira de Futebol, escoltado por cópia da denúncia e da decisão a ser firmada por este colegiado, visando a extensão dos efeitos das penas aplicadas e sua anotação junto ao cadastro dos atletas perante a FIFA. Com essas considerações, senhor presidente, eu termino meu voto. Como voto? Obrigado, doutor Alcino. Eu queria só um esclarecimento antes de passar a palavra. Com relação aos três últimos denunciados, Claudinei, Andrew e Douglas, o senhor está acrescentando a agravante do parágrafo único. Exato. Perfeito. Bem, então, passo a palavra ao doutor Guilherme. Obrigado, presidente. Queria aqui primeiro parabenizar todo o árduo trabalho realizado pela Procuradoria. É muito louvável ver a maneira que o Dr. Caio sempre traz, ainda mais se tratando de temáticas sobre manipulação, né, na qual me curvo diante de experiência e da competência sobre o tema, assim como as combativas defesas dos denunciados, estão aqui, os também que estão online, e não deixando também de parabenizar nosso relator, todo o trabalho desenvolvido que fez que nós pudéssemos chegar nesse momento de uma melhor maneira possível, tanto a parte de relatório quanto as oitivas. Mas assim devemos nos prostrar sobre o que deve ser considerado prova ou suposição, e saber fazer a distinção de peso de cada elemento trazido aos autos, para que não se corra o risco de ser incoerente com os denunciados, mas para que também não se corra o risco de ser leviano em um julgamento tão complexo e delicado. Da imputação do artigo 243, no primeiro denunciado do atleta Bruno Henrique, o artigo 243 dispõe, né, atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. No ver, o tipo disciplinar exige ato praticado em campo, conduta dolosa deliberada contra os interesses da equipe e prejuízo concreto ou risco efetivo à equipe. No presente caso, a denúncia baseia-se em conversas privadas entre o atleta e seu irmão, nas quais se cogita a possibilidade de um cartão amarelo futuro. Não se comprovou, entretanto, que o atleta tenha efetivamente entrado em campo e atuado deliberadamente para prejudicar o Flamengo, assim como o próprio Flamengo já se posicionou. Uma vez que temos total conhecimento que o fato de tomar cartão, um terceiro cartão amarelo, no artigo 243, no amarelo. O artigo 243 pune o atleta que atua deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. No caso concreto, as conversas revelam menção do atleta a possível recebimento do cartão amarelo. Contudo, restou consignado que a própria agremiação esportiva teria solicitado ou concordado com essa conduta, dentro de uma estratégia técnica de gestão do elenco, justamente para que o atleta cumprisse suspensão automática em partida tido como de menor relevância, permanecendo disponível em confronto mais importante. Aqui, assim como estamos levando em consideração as conversas obtidas para denunciar o atleta e que esse teria passado tal informação ao seu irmão, precisamos ser honestos com o peso que essa está sendo dado e tais conversas e considerar todas as informações obtidas nestas. E logo no começo da conversa, o senhor Bruno Henrique é claro e direto ao afirmar que o clube o mandou tomar o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos. Ora, não há como desconsiderar que tal fato é notório no futebol profissional mundial e se baseia em utilizar do regramento esportivo para se evitar um prejuízo maior do que o clube deixar por poder contar com o atleta em um momento mais importante de competição, assim por deliberação do próprio clube, empregador desse atleta. É poder discricionário do empregador-clube quando terá interesse em contar com o trabalho desse atleta. Nessa circunstância, é impossível qualificar o ato como prejudicial à equipe. Ao contrário, trata-se de conduta alinhada ao interesse do clube, ainda que questionável sob o prisma ético e regulatório. Assim, um elemento normativo do tipo prejudicar a equipe não está presente, devendo assim ser afastado. Sem prova de comportamento do jogo, não há como subsumir ao conduta do artigo 243. Portanto, o enquadramento 243 não se sustenta.
Da imputação do artigo 243-A do CBJD. O artigo 243-A pune quem atua de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida. No entanto, para a aplicação do tipo é necessário distinguir entre condutas inerentes a lógicas do jogo, faltas táticas, faltas graves, que visem impedir o gol adversário, até mesmo expulsões úteis, que, embora sejam contrárias ao fair play idealizado, são aceitas como estratégias em benefício da própria equipe, e condutas fraudulentas, que efetivamente visam alterar artificialmente resultados, seja por vantagem econômica, seja por manipulação indevida. Se o caso de análise fosse considerado contrário à ética desportiva nos termos do 243-A, teríamos que admitir que também configurariam infração disciplinar todas as seguintes condutas corriqueiras. O atleta comete falta proposital para interromper um contra-ataque. O jogador que, sendo o último defensor, pratica falta que leva à expulsão, mas evita uma oportunidade clara de gol, que a gente costuma falar da troca da expulsão pelo gol. Ou o atleta cometeu um pênalti tático dentro da área para evitar jogada mais perigosa ou chegando a uma expulsão do goleiro. Todas as condutas são, sob certo prisma, contrárias à ética esportiva, mas são sancionadas dentro das regras do jogo, cartão, expulsão, pênalti, e não com a infração do 243-A. Portanto, não se pode confundir estratégia de jogo, mesmo que antiéticas, com atos fraudulentos ou manipulados. O artigo 243-A deve incidir apenas em situações de manipulação dolosa, que comprometam a integridade da competição. No presente caso, a atitude de buscar o terceiro cartão amarelo, ainda que questionável, foi orientada pelo clube em benefício dele, de modo a não configurar a infração prevista, ao meu ver, no 243-A. Da aplicação do artigo 191, inciso 3º do CBJD, combinado com o artigo 65.5 do RGC da CBF, embora não configurados os tipos específicos acima, é inequívoco que o atleta violou o dever regulamentar ao compartilhar informação sensível sobre sua condição disciplinar futura. O artigo 65.5 do Regulamento Geral de Competições dispõe: é vedado compartilhar informações sensíveis, privilegiada ou interna que possa assegurar uma vantagem justa e acarretar a obtenção de algum ganho financeiro ou seu uso para fins de aposta. Esse comando é categórico, basta a divulgação da informação sensível para que o ato seja ilícito, independentemente da comprovação do uso efetivo em apostas. O descumprimento desse regulamento enquadra-se no artigo 191, 3º. Portanto, a conduta do atleta submete a esse tipo disciplinar, impondo a aplicação da sanção pecuniária. Então, diante do exposto do denunciado Bruno Henrique, voto para absolver o atleta Bruno Henrique na imputação do 243, para absolver o atleta na imputação do 243-A e condenar o atleta na prática da infração 191, 3º do CBJD, combinado com o artigo 65.5 do RGC, aplicando a pena de multa de R$100 mil em caráter pedagógico e proporcional. Dos demais denunciados, resta evidenciado que os denunciados, atletas amadores, atuaram de forma indireta na manipulação do resultado, pois se vale de informação privilegiada relativa à conduta dolosa dentro do jogo para realizar apostas e oferir lucro ilícito. A conduta atinge diretamente os valores tutelados pelo CBJD, quais sejam a lisura, a integridade e a credibilidade das competições esportivas, configurando ato gravíssimo contra a ética desportiva. Ainda que os denunciados não estivessem inscritos como atletas profissionais naquela competição, sua atuação se enquadra na figura típica do artigo 243-A do CBJD, visto que o Código tem aplicabilidade a todos que participam direta e indiretamente. Ao meu ver, então, enquadra na pena dos atletas, dos denunciados Vander, Claudinei, Andrew e Douglas, em condenar no artigo 243-A, conforme o relator. É o voto, presidente. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor William. Obrigado, presidente. Queria começar aqui, dito que essa vai ser minha última fala aqui nesses autos, começar primeiro parabenizando o presidente dessa casa. Ele disponibilizou todas as condições para que esse julgamento pudesse ser feito hoje da melhor maneira, tanto para os advogados como para a imprensa, para todos nós que estamos aqui, para a Procuradoria, para os auditores, para a Secretaria. Isso facilita muito, muito, muito o nosso trabalho. Teve uma fala específica de uma testemunha trazida pela Procuradoria, o delegado federal, em que ele diz que a justiça desportiva costuma ser mais célere do que a justiça comum, né? E isso é
praticamente uma ordem, porque a justiça desportiva consegue, com a sua celeridade, mas mantendo o que a gente viu aqui hoje, né, o princípio da oralidade, ampla defesa, toda sorte de argumentos, né, e de legalidade, consegue realmente entregar uma tutela jurisdicional desportiva de primeira qualidade. E essa primeira qualidade passa, como eu disse aqui, pelo presidente da casa, com toda a estrutura, com tudo que nos é fornecido, passa pelo presidente da comissão, que conduz os trabalhos de uma forma muito eficaz, né, e suave, né? A gente tem aqui o doutor Marcelo, sempre está aqui disponibilizando a palavra para todos os advogados, né? Quando ele nunca deixa das partes poderem apresentar uma prova, ainda que ela não venha no momento adequado, ou arguída no momento adequado, ele nunca cerceia esse momento. Então, também gostaria de deixar isso aqui claro, né? Essas decisões da Justiça Desportiva, ainda puxando aqui para a sardinha, a nossa sardinha, né, de todos nós aqui, elas costumam ser, quando encerrada a nossa jurisdição, costumam, na sua ampla maioria, né, serem confirmadas pela Justiça Comum. Muitas decisões dessas até as mais polêmicas, né, as mais difíceis, costumam ser referendadas pela Justiça Comum. Então, isso quer dizer que o trabalho aqui é bem feito, muito embora hoje aqui a gente sabe que nem todo mundo sai feliz, né? Às vezes a procuradoria não sai feliz, os denunciados não saem felizes, mas isso faz parte do devido processo legal, faz parte do que a gente está acostumado a fazer aqui. E sobre essa fala, né, sobre as pessoas saírem daqui felizes ou não, é uma coisa que passa por nós antes até de participar de um julgamento desse, né? É muito incômodo para nós que a gente tenha que julgar aqui questões que mexem com a integridade do desporto, questões como em algumas oportunidades, no passado um pouco mais distante, a gente mexer com doping, né? E que influenciam na carreira dos atletas, influenciam com os clubes em determinadas situações, né? Casos aqui como da Portuguesa e tudo mais. Então, assim, não é com felicidade que a gente vem aqui julgar um caso como esse, não é? Mas faz parte da nossa missão, e a gente não pode fugir dessa missão. Então, feitas essas colocações, e parabenizando aqui também, como eu disse antes, né, os advogados e a procuradoria, é um caso que faz a gente pensar, mas fica muito fácil, como eu disse aqui, já quando falei da questão preliminar, a gente votar depois do voto do relator, porque realmente, e aí na construção que foi feita, né, a gente, ele começou, né, falando das provas dos autos, das súmulas. Eu fiz questão de anotar aqui das questões das apostas, das trocas de mensagem, da cronologia dessa troca de mensagens, trouxe uns precedentes, né, no qual ele baseou seu voto, e me pareceu aqui de início que ele caminhou bem, e eu vou fazer algumas observações. Primeiro, quando a gente, e aí eu vou tentar falar isso de trás para frente, porque eu acho que vai me facilitar, e a compreensão de vossas excelências também. Primeira coisa, concurso do 184, inaplicável, né? Inaplicável, porque com todas as vênias a procuradoria, a gente está falando de um fato específico, né? E não de um concurso material que é aquele, vamos dizer assim, imposto pelo artigo 184, que foi requerido pela procuradoria na sua peça inaugural. Falar do 191, ora, falar do 191 aqui, com todas as vênias, ainda que de forma subsidiária, ou uma forma de aplicação, eu acho totalmente inaplicável o artigo 91. Por quê? Porque o artigo 91 remete a uma quebra do regulamento. E o regulamento, quando ele, no artigo 65, está tratando
especificamente dessas questões da integridade, né, de manipulação e tudo mais, ele está fazendo assim como faz nas questões discriminatórias, de racismo, né, porque é obrigação do regulamento geral, né, tratar dessas matérias, mas essas matérias têm que estar reguladas quando você fala de apenamento, não numa multa. Eu não posso tratar uma questão séria como manipulação de resultado, eu não posso tratar numa questão de racismo, eu não posso tratar numa questão de discriminação com todas as vênias no 191. A pena do 191 é aquela do elenco do artigo 170, mais brandas. Como é que eu vou tratar um tipo como esse de uma forma branda? Então, o que o 191 tem que fazer? Ele tem que dizer que aquilo é uma prática odiosa, né? Mas tem que remeter ao CBJD, porque é o CBJD que vai regular esses tipos. Assim como ele faz nessas práticas mais, vamos dizer assim, repugnantes, né? No 243C, 243D, todo aquele elenco do 243, né? A, B, C, D, todos eles são, vamos dizer assim, são condutas repugnantes, condutas que merecem um tratamento especial, e é óbvio que no elenco do artigo 170, né? Não vou cansar aqui Vossas Excelências, mas estou querendo fundamentar meu voto, no elenco de penas previstas no CBJD, começa em advertência, a segunda é multa, né? E aí vai escalonando, suspensão por partida, suspensão por prazo, perda de pontos, interdição da prazo de ponto, perda de mano de campo de indenização e até eliminação, né? Perda de renda. Então, é óbvio que essa criação, em relação a um tipo ou uma conduta que é manipulação de resultado, pode estar prevista no regulamento, tem que estar prevista no regulamento, assim como tantas outras estão graves, né? E recomendando que não se pratique. Mas eu não posso pegar... então o sujeito manipulou o resultado e vou jogar no 91. Qual é a minha missão? É entender se a conduta cabe dentro do CBJD com aquela pena específica. É isso. E aí já adianto, né? Está fora para mim o artigo 184, está fora para mim o artigo 191 e está fora o 243. 243. Por quê? Porque se é o tipo que um dos tipos que a gente está tratando de manipulação, é um tipo que realmente aqui, como todos os advogados de defesa falaram da tribuna, é um tipo que não se aplica a esse caso específico, né? Atuar de forma deliberada, de modo a prejudicar a equipe que defende. Não aconteceu isso, né? Não aconteceu. A gente viu aqui, com toda a lealdade dos advogados, né, que havia vamos dizer assim, uma recomendação, né, esportiva do meu voto. Assim, a gente pode até discutir se há ética nisso ou não, mas que o clube pode se valer, é legal, né? Não há ilegalidade nenhuma nisso, de recomendar ao atleta: olha, você não vai participar de um jogo que é teoricamente, perdão, né, vou falar assim, menos importante, para participar de um que a gente entende como mais importante. E o empregador disse, eu acho que ele efetivamente tem que cumprir dessa forma. Então, é óbvio, né, que o que o Flamengo trouxe aqui da tribuna tem que ser acolhido em relação a isso, porque não houve uma coisa deliberada em termos de causar prejuízo à equipe que ele defende. Então, o 243 é também aqui, na minha opinião, junto com o 84 e 91, afastado. Então, resta aqui falar ainda no 243A, né? Em relação ao 243A, eu estou concordando com o relator. Eu entendo que houve aqui uma prática de manipulação, e essa prática de manipulação ela não pode estar amarrada, né, como muito bem colocou aqui o doutor Alcino, citar o doutor Bulos, né, ela não pode estar amarrada nessa literalidade que a gente está colocando aí, porque o julgador tem que entender a sistemática da legislação desportiva. Nós não estamos amarrados
A gente não está falando aqui do tipo penal, e até no tipo penal muitas vezes há uma flexibilização. Aqui a gente está falando de um ordenamento, né? A gente está falando do CBJD de 2009. Em 2009, todos nós sabemos que a gente não tratava de manipulação como a gente trata hoje, né? É lógico que esses tipos idealizados em 2009, né, eles tinham a intenção de tratar de manipulação, mas eles não imaginavam, o legislador à época não imaginava como de forma exponencial, né, a questão das apostas iria surgir, e das apostas, ok, mas de manipulações para poder, de alguma maneira, alcançar um objetivo. Então, é nesse ponto que eu tenho que me debruçar. E aí, de novo, 243 não se aplica, mas o 243A, a partir do momento em que o atleta tem conversas desde agosto daquele ano de 2023 com o seu irmão, apontando, né, trazendo informações, quando vai ser, posso já fazer agora, não, vai ser tal, olha no Google, isso para mim é antidesportivo, isso para mim é enquadrado no 243A, né? E são por essas razões que eu estou, em relação ao atleta Bruno Henrique, acompanhando integralmente o relator e aplicando também na dosimetria de 12 partidas, estou aplicando 243A com um parágrafo único, 12 partidas mais 60 mil. Em relação ao Vander, gostei muito da expressão que o relator usou, né, em relação a ser o articulador dessa situação, principalmente em relação aos demais denunciados, né? Isso ficou claro, ficou evidente. Também estou acompanhando, estou absolvendo dos outros artigos, mas mantendo exatamente como relator no 243A parágrafo único, com as agravantes do 179, 1 e 4, né? Nas 24 partidas, e sem multa por conta do que reza o artigo 170. Eu estava inclinado até não aplicar a redutora do 182, por conta do parágrafo 3º do 182, já que a atitude é grave. Mas eu não vou abrir essa divergência na dosimetria, eu vou manter exatamente como Vossa Excelência, o relator, aqui imputou e aplicou a dosimetria. Em relação ao Claudinei, Andreus Salles e Douglas Ribeiro, também acho que andou muito bem o relator, né? E assim, a fundamentação dele eu acolho na íntegra. Só vou fazer aqui mais um adendo, e a dosimetria também, já estou adiantando que eu estou acompanhando, com eu acho que um reforço, né, que é uma hipótese, que é a hipótese do 163 do CBJD. Porque eles concorrem, né? Se os outros atingiram o tipo, eles, apesar dos seus argumentos na fundamentação, né, é óbvio que eles não poderiam atingir o resultado, aquela coisa toda do 243A, e com a amplitude que Vossa Excelência deu com base no processo 143 de 2003 do voto do Dr. Bulos, mas o 163 aqui eu acho que se aplica, e dentro da minha fundamentação houve um concurso, porque ele de qualquer modo ajudou aqui na medida da participação deles, mas obviamente eles tinham um concurso aqui de pessoas, e é assim que eu estou votando, presidente, acompanhando aí integralmente o relator, com os adendos que eu consignei agora no meu voto. Obrigado, doutor William. Doutora Carolina. Obrigada, presidente. Vou começar pelo atleta Bruno Henrique. Inicialmente pela conduta do 243 do CBJD. Vou tentar ser breve. Inicialmente, eu não vejo a atuação do atleta com o objetivo de prejudicar o Clube Regatas Flamengo, na medida em que a própria situação de fato em que se encontrava pendurado com 2 cartões
e 2 jogos depois jogaria com o seu principal rival, né, que era o Palmeiras, na disputa do campeonato. E também porque esse tipo de infração, na minha concepção, exigiria um efetivo prejuízo ao clube, como, por exemplo, um gol contra ou um pênalti forçado, colocar a mão na bola propositalmente. Então, não foi isso que ocorreu, por isso eu entendo pela absolvição do atleta em relação à imputação do 243 do CBJD. E partindo para a segunda conduta da imputação prevista pelo 243A, relativa à prática antidesportiva com o objetivo de influenciar no resultado do jogo, inicialmente eu confesso que, analisando de forma literal o artigo, eu não enxergava, francamente, a atuação com o intuito de alterar o resultado da partida, mas talvez de assegurar o sucesso de uma aposta, vou assim dizer. E, tecnicamente, também cumprir a suspensão em uma partida que para a equipe supostamente não tinha muita importância, por conta do momento que ele vivia, que o Flamengo vivia no campeonato. Porém, depois de tantos outros aspectos que já foram colocados brilhantemente aqui pelos meus nobres colegas, pelos advogados, pela procuradoria, por todos aqui presentes, eu terminei me filiando ao que muito bem pontuou o Dr. William em seu brilhante voto, no sentido de que estamos falando de um código que foi elaborado há muito tempo. Então, a época que ele foi elaborado, essas questões de apostas, manipulações não tinham tanta relevância. Então, da forma que ocorre hoje em dia. Então, eu estou indo mais pelo viés da atitude do atleta de provocar deliberadamente o cartão amarelo, que teve realmente um inegável condão, como colocou bem a Procuradoria em sua peça de denúncia, de alterar o resultado da partida no sentido amplo. Então, nesse aspecto, eu concordo com o doutor Caio, que subscreveu a denúncia, que muito bem pontuou que a quantidade de cartões é sim um critério de desempate no campeonato, que evidencia claramente a atitude antidesportiva do atleta, no meu entendimento. As provas que nós tivemos acesso reforçaram esse entendimento que eu estou expondo aqui agora. E, para além disso, a linha do tempo, que também foi construída e já bastante tratada aqui pelos meus colegas, pela Procuradoria, por todos aqui, evidencia que essas apostas efetivamente se iniciaram após uma conversa do atleta denunciado, Bruno Henrique, com o seu irmão, que teria, a partir daí sim, disseminado a informação para os demais denunciados. Então, no meu entendimento, para uma situação como essa, pouco importa o valor que foi apostado ou qual foi o efetivo benefício pecuniário obtido, mas sim a prática de provocar um cartão para influenciar no resultado da partida e também de, posteriormente, né, terminar fornecendo essa informação. Diante disso, me filiando ao que foi colocado aqui pelos meus nobres colegas em seus votos, entendo pela condenação do atleta pela conduta antidesportiva com o objetivo de influenciar o resultado da partida, com base no artigo 243A, parágrafo único do CBJD, ficando a pena em suspensão de 12 partidas e multa de R$60 mil, como votou doutor Alcino e doutor William. Partindo para o denunciado Vander, a Procuradoria trouxe que ele foi denunciado por atuar de forma contrária à ética desportiva ao se associar ao atleta Bruno Henrique com o propósito de influenciar diretamente o resultado do jogo no sentido amplo. A esse respeito, analisando as provas dos autos, vejo que o contato deles começou com o seu Vander perguntando ao Bruno Henrique quando ele tomaria o cartão para fins de aposta. O atleta Bruno Henrique informa quando isso aconteceria, que seria no jogo contra o Santos. Na véspera da partida, o próprio atleta mantém contato com o irmão para lembrá-lo dessa situação, no meu entender, para tratar do assunto, inclusive por uma ligação. Então, o que eu verifico, assim como bem pontuou o doutor William, o doutor Alcino, em seu brilhante voto aqui, é que o Vander, de fato, foi o verdadeiro articulador de toda essa cadeia de manipulação que nós, infelizmente, estamos julgando hoje, tendo influenciado efetivamente o atleta Bruno Henrique, no meu entendimento, a tomar o cartão, o que evidencia a sua atuação antidesportiva, influenciando no resultado do jogo de forma ampla, na forma defendida pela Procuradoria.
Então, sem mais delongas, e me filiando aos fundamentos já expostos pelos meus colegas aqui e todas as provas que analisamos, condeno o denunciado Vander à suspensão de 12 partidas, já reduzida pela metade, com base no 243A, parágrafo único do CBJD, sem pagamento de multa pecuniária, também prevista no tipo, em razão da limitação imposta pelo artigo 170, parágrafo 2º do CBJD, por se tratar de atleta não profissional. Então, desse modo, eu estou acompanhando o doutor Alcino e acompanhando o voto de doutor William. E, por fim, em relação a Claudinei, Andril e Douglas, eu vejo que eles não teriam efetivamente como influenciar no resultado da partida, porque eles apenas receberam as informações do senhor Vander, né, conforme restou comprovado. Então, inicialmente, eu até estava entendendo por desclassificar para 191, como foi o pedido subsidiário da Procuradoria. Porém, depois do conhecimento do precedente que foi indicado aqui pelo doutor Alcino, eu entendo que, também considerando que o doutor William aqui bem pontuou, e também as provas que constam nos autos, eu entendo pela condenação dos 3 atletas não amadores nos exatos termos condenados pelo relator, sem considerar qualquer agravante nesse caso. Obrigado, doutora. Eu vou ser bem breve, acho que já foi formada uma maioria aqui. Eu estou acompanhando o relator com relação à absolvição pelo artigo 243, parágrafo 1º. Eu realmente acho que ficou muito claro que não houve nenhum tipo de prejuízo para a equipe, isso foi expressamente dito em declaração lida pelo Dr. Michel, e mesmo se a gente fizer uma análise desprezando o que foi dito pelo próprio clube, é nítido que isso não trouxe maiores prejuízos para a equipe que era defendida pelo atleta Bruno Henrique. Então, nesse caso, eu estou acompanhando integralmente o relator. Com relação ao 243A, eu também acompanho o relator integralmente, tanto na constatação de que houve efetivamente essa violação à ética esportiva. Eu acho que nesse caso, diferente do que eu falei sobre a prescrição, a gente consegue interpretar o artigo de uma forma sem alterar efetivamente o contexto do que está ali, e a gente precisa fazer isso em função de ser uma norma que está desatualizada diante dos tempos que a gente vive hoje em dia. Então, eu também voto pela pena de suspensão de 12 partidas e 60 mil de multa, contando então com a pena mínima do agravante do parágrafo único do artigo 243A. Quanto ao 191, inciso 3º, da mesma forma que foi dito pelo doutor Alcino, eu entendo que fica prejudicada a sua análise e, mesmo que fosse possível fazer algum tipo de análise desse artigo, resultaria no bis in idem. Com relação ao denunciado, o senhor Vander Júnior, eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que houve uma ingenuidade da parte do Bruno Henrique de ter compartilhado uma informação que não que ela seja sensível, mas é uma informação tática, que se o clube passou para ele, ela não deve ser passada, principalmente levando em consideração os efeitos que isso pode gerar. Afinal, hoje em dia a gente sabe... Pessoal, então aqui se encerra o julgamento do Bruno Henrique. Ele foi absolvido, tá? Do artigo 243 e ele foi imputado no artigo 243A, onde eles deram ao Bruno Henrique 12 jogos de gancho e uma multa de 60 mil reais. Agora a defesa do Bruno Henrique pode e vai trabalhar para derrubar esses 12 jogos de gancho, tentar diminuir para 6, para 4, enfim, ainda não terminou. Mas hoje o que ficou decidido aqui foi que Bruno Henrique leva um gancho de 12 jogos. Nação, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem comigo aqui. Nós estamos totalizando agora 8 horas e 6 minutos de live ininterruptas. Estivemos aqui durante o dia todo, desde as 9 da manhã, trabalhando na cobertura do julgamento do Bruno Henrique. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Eu peço, por favor, para você que chegou aqui no nosso canal, se inscrever. Nós temos vídeos às 7, ao meio-dia, às 17 horas, e tudo o que acontece nos bastidores do Flamengo, que é importante, política, julgamentos, tudo. A gente sempre está aqui ao vivo, ficando o tempo que precisar ficar
para poder informar vocês. Por isso eu peço que vocês se inscrevam, deixem o like de vocês, recomendem e compartilhem o nosso canal. Valeu? Tenham todos vocês um excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.